Todo mundo animado? Quero dar as boas-vindas a todos, agradecer a todos pela presença. Bom, pessoal, me apresentando, meu nome é Tiago Queiroz, eu sou gestor da unidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, do IPOG, o Instituto de Pós-Graduação. O IPOG com mais de 20 anos, né, no mercado, com experiência máxima em pós-graduação. Hoje nós temos a nota máxima, que é a nota 5, com os professores aí renomados, com as referências no mercado em cada área, e hoje trago uma para vocês aí com um tema muito legal, onde vocês vão curtir bastante. A gente está falando um pouquinho sobre a neuroarquitetura. Boa noite a todos. Nós temos aí pessoas de todo o Brasil e do mundo, né? Hoje com pessoas até de Portugal prestigiando nossa palestra também. Então, vamos dar início. Antes disso, eu quero informar que é com grande prazer que eu anuncio a todos que Belo Horizonte nós teremos a nossa turma presencial de neuroarquitetura, comandada aí pelo nosso coordenador Lori Crisel. Então, Belo Horizonte vai sediar a turma de neuroarquitetura no formato presencial. Já vou deixar o link, inclusive, para os interessados em qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida aí, já ingressar, já fazer sua matrícula para o curso presencial. Cada módulo ele é composto por um final de semana no mês, então, para quem tiver interesse aí, em cada mês nós teremos um módulo do curso de neuroarquitetura, tiraremos todas as dúvidas, temos um consultor dedicado também. E vamos começar, pessoal. Quero apresentar para vocês o nosso coordenador do curso, hoje nosso palestrante também, nosso querido, quero agradecer também pela disponibilidade, Lori Crisel. Para quem não conhece, o arquiteto e urbanista tem um currículo extenso, vamos falar um pouquinho sobre, ele é presidente da ANFA no Brasil, né? Academia de Neurociência e Arquitetura, membro da ANFA Center for Education América Latina, autor do primeiro livro do Brasil sobre neuroarquitetura, professor de arquitetura no Polidesign no Instituto Politécnico de Milão, na Itália, dentre vários outros, né, atributos. Vou até deixar ele mesmo falar um pouquinho sobre. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo novamente em mais uma palestra sobre esse tema tão interessante, tão inovador, que é a neuroarquitetura. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado ao convite do IPOG aí de BH, né? BH sempre trazendo bastante novidade, bastante compartilhar de conhecimentos. Muito boa noite a todos, né? Estava dando uma olhada aqui pelos nomezinhos nas telas, algumas pessoas já tive o prazer, a oportunidade de conversar via rede social, algum de outras formas também, né? E a todos os demais também, muito obrigado por estarem aqui conosco, né? Abrir essa brechinha na agenda para a gente bater um super papo hoje sobre neuroarquitetura. Aqueles que ainda não tinham tido o prazer de encontrar, meu nome é Lori Crisel, sou arquiteto por formação. Não vou colocar números aí para não estragar a minha noite de quinta-feira, mas já há um bom tempo aí no mercado. Sempre tive um link direto, né, com a academia, né, na parte de graduação, e atualmente me dedicando exclusivamente à pós-graduação, mas também um pé no mercado de trabalho, né? Sempre tive esses paralelos aí. Como o Thiago comentou, né, hoje coordeno aqui no IPOG, dentre outros cursos, uma especialização chamada Master em Neuroarquitetura, a primeira especialização do tema aqui no Brasil, reconhecida pelo MEC, e também atuo nessa mesma área, fora do Brasil, também em instituições, como ele citou, né, o Instituto Politécnico de Milão, que a gente sabe que em termos de arquitetura e design é a maior referência de ensino que a gente tem no mundo, sou professor oficial de neuroarquitetura lá, e algumas outras passagens internacionais aí, mas o foco hoje é falarmos sobre neuroarquitetura, né? Depois, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, aqui na minha tela tem o @ do Instagram, é só ir até lá e vai poder conhecer um pouquinho mais dessa jornada. Inclusive, o Instagram ele é todo de conteúdo, né? Então, quem acessar lá vai mergulhar a fundo no universo de neuroarquitetura. Todos os posts são posts de conteúdo. Então, vamos começar um pouquinho esse bate-papo nosso.
A ideia é que ele seja leve, que ele seja tranquilo, até para que a gente possa desmistificar algumas coisas sobre a neuroarquitetura, mas também entendermos mais sobre esse grande nicho que vem sendo considerado o maior divisor de águas em termos de projetação em relação a metodologias, processos e abordagens, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso essa noite. Quero que todos fiquem muito à vontade, para quem a qualquer momento que queiram trazer dúvidas, enfim, participar, é sempre um grande prazer. Caso prefira fazer esses questionamentos ao final, tranquilo também, como cada um de vocês se sentirem mais à vontade ao longo do nosso diálogo. Bom, vamos começar pelo princípio, né? O que é neuroarquitetura, né? Vamos entender que nós estamos falando de uma aglutinação linguística, ou seja, a língua portuguesa permite que a gente faça a junção de vários vocábulos para que se conforme um novo, né? Então, quando nós falamos sobre neuroarquitetura, nós estamos falando sobre neurociência aplicada à arquitetura. Essa mesma aglutinação linguística hoje a gente encontra em diversos outros setores que se utilizam também da mesma metodologia, né? A gente ouve falar muito sobre neuromarketing, neurobusiness, neurovendas e assim por diante. De todos eles nós estamos falando sobre a mesma questão. E o que é essa neurociência aplicada a uma determinada área, e aqui para nós a arquitetura, né? A neurociência, em rápidas palavras, ela se dedica a estudar cientificamente o sistema nervoso, ou seja, num linguajar mais cotidiano, os mecanismos de funcionamento do cérebro humano. E quando nós temos esse tipo de conhecimento, quando nós temos esse tipo de abordagem, nós podemos trazer um vínculo totalmente diferenciado para a nossa movimentação de projeto, para a nossa organização projetual. O viés, a perspectiva do projeto muda completamente, porque nós não começamos mais a olhar o projeto ou a construir o projeto em um primeiro momento pensando no espaço. Nós começamos a projetar esses elementos a partir do humano, e especificamente em relação ao comportamento, né? Como que nós desejamos ou qual a experiência que nós desejamos promover com uma determinada espacialidade. É acolhimento, é criatividade, é foco, é atenção, é bem-estar psíquico, mental e físico. O que nós queremos trazer como uma experienciação para um determinado espaço. E aí começa toda uma jornada da neuroarquitetura. A neuroarquitetura, ela começa a trazer um novo olhar para dentro do sistema projetual que já vinha sendo construído antes, mas por uma outra forma, né? Já há bastante tempo a arquitetura se dedica muito a entender essas questões mais humanizadas dentro do espaço. Não é à toa que há muito tempo faz parte, né, está coligado à arquitetura, uma área chamada de psicologia ambiental. A psicologia ambiental se dedica a entender como que a psique do humano, a psique do usuário se relaciona com um determinado ambiente. Mas esse aspecto era construído em cima de um campo que nós chamamos de campo de observação, né? Um campo observatório. Ou seja, nós precisávamos colocar pessoas dentro de um ambiente e ficarmos observando como que essas pessoas iriam reagir, iriam responder a esse ambiente proposto, e aí então se faziam algumas análises em cima de uma linguagem totalmente voltada ao campo da psicologia, e que viravam diretrizes de projeto, né, a serem percebidas em projeto. A chegada da neurociência começa a nos trazer respostas científicas a isso, mais especificamente respostas fisiológicas. Ok, as pessoas de fato estão respondendo dessa forma a esse espaço. Por quê? O que está acontecendo fisiologicamente com essas pessoas? E aí a gente começa a ter outros parâmetros que começam a ser traduzidos em técnicas, em dinâmicas, em ferramentas de projeto, e a gente vai conversar sobre algumas delas essa noite. Bom, como que esse escopo começa a ser caracterizado, então? A configuração de um determinado espaço é um grande elemento conformador do que a gente vai chamar de relação comportamental. O comportamento que nós desenvolvemos dentro de um determinado espaço está intimamente ligado a como esse espaço se apresenta a nós. Vamos começar com coisas simples. Eu sempre gosto de coisas cotidianas porque a gente vai traduzindo de uma forma mais facilitada.
Imaginemos, por favor, a nossa casa. Cada um de nós aqui imaginando a sua casa. Quando nós chegamos em casa e nós encontramos essa espacialidade tão conhecida por nós, né? A nossa residência, disposta a nós de uma forma que nós chamamos de organizada, nós temos uma relação com esse ato de chegar em casa. No entanto, quando eu estou chegando em casa e eu encontro essa espacialidade apresentada a mim aos moldes do que eu chamaria de desorganizada, eu tenho uma outra relação com o ato de chegar em casa. Mas percebam que nós estamos falando da mesma espacialidade, com as mesmas coisas, só que em arranjos diferentes. E isso muda completamente a relação que eu tenho com esse espaço. O grande papel da neuroarquitetura é investigar exatamente isso, como que essas relações são configuradas a partir de uma determinada configuração percebida dessa espacialidade. Vamos começar a aprofundar aos poucos isso. A neuroarquitetura, ela separa muito bem dois vocábulos. Um vocábulo chamado de espaço e um vocábulo chamado de lugar. E qual a diferença, apesar de no dia a dia nós utilizarmos quase que da mesma forma? Espaço é a espacialidade que me cerca, é onde eu estou envolvido. Por exemplo, neste momento eu converso com vocês do escritório que eu tenho aqui na minha casa quando eu estou fazendo atividades por aqui, né? Quando eu não estou no escritório comercial, vamos chamar assim. Então, tudo que está aqui dentro agora, as materialidades, os objetos, o mobiliário, as cores, as texturas, a iluminação, tem e conforma uma determinada espacialidade. Isso é um espaço, é onde eu estou inserido. Lugar é quando um determinado espaço, para mim, ganha um significado. Quando eu deposito um valor emocional nessa espacialidade. Aí nós começamos a falar do chamado lugar. Lori, e qual a diferença, então, na prática entre o espaço e o lugar? O nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem a capacidade, ele tem a faculdade de reter, de guardar lugares. Nós não temos a capacidade de reter, de guardar espaços. Vamos entender isso. Se eu pedisse agora para que vocês fizessem uma lista de 100% das espacialidades que vocês já visitaram ao longo da vida de vocês. 100%. Todinhos os espaços que vocês já visitaram ao longo da vida de vocês. Conseguiriam fazer essa lista? Muito provavelmente não. Mas se eu pedisse assim, faça aí, por favor, uma lista de todos os espaços que você lembra que você já visitou. Agora ficou muito mais fácil, né? Você vai colocar na lista espaços que você lembra que você já frequentou ao longo da sua existência. E todos os espaços que aparecerem nessa lista vão aparecer por algum motivo. Se a gente colocasse uma timeline, por exemplo, isso seria mais ou menos assim. A casa onde eu passei a minha infância, a casa dos meus avós, a minha primeira escola, a primeira cidade que eu lembro de ter visitado com a minha família, a faculdade e por aí vai. Eu vou lembrando de espacialidades que, para mim, têm um determinado significado. Isso é chamado de lugar. O lugar é porque eu depositei um valor naquela espacialidade. E aqui começa o grande afã da neuroarquitetura. A neuroarquitetura se dedica a produzir lugares, a produzir espacialidades que se conectam efetivamente com as pessoas. E aí nós começamos a ter uma valoração emocional desses espaços. A partir daí a gente começa a configurar o que nós vamos chamar em determinados momentos de identidade, apropriação, pertencimento, acolhimento. Então a gente começa a ter derivações a partir disso. Mas vamos começar a entender por que a neurociência se faz presente a isso. De novo, vamos começar a trabalhar aqui com coisas do cotidiano, mas eu quero trazer um linguajar um pouquinho mais
técnico, um pouquinho mais científico para a gente entender isso. Não quero que vocês fiquem preocupados com os nomes, mas só para a gente entender a linha de raciocínio. Nós temos, dentre várias regiões cerebrais, uma região que nós chamamos de sistema límbico. O sistema límbico é como se ele fosse o nosso gerente emocional. Vamos simplificar dessa forma, né? O nosso sistema límbico cuida das nossas emoções, das nossas emocionalidades. E esse sistema límbico ele é composto por várias estruturas cerebrais. Uma delas, que eu queria conversar agora para a gente poder contextualizar a neuroarquitetura, uma delas se chama hipocampo. O hipocampo ele tem duas atividades principais aqui para nós. Uma delas é fazer o que nós chamamos de mapeamento espacial. Cada um de nós agora está mapeando o espaço ao seu redor através do hipocampo. Então, quando você vai pegar uma caneta, você vai pegar um copo, você vai se movimentar no espaço, é o seu hipocampo que está mapeando o espaço para que você possa utilizá-lo. É como se fosse o nosso GPS mental. E o hipocampo também é partícipe dos nossos processos de construção de memória. Então, olha que interessante. A mesma estrutura cerebral mapeia o espaço e participa da minha construção de memórias. Isso significa que espaço e memória estão sendo processados em um determinado momento pela mesma estrutura cerebral. Daí que o espaço e a memória estão sempre grudados, estão sempre coligados. Vamos pegar um outro exercício bem do dia a dia. Alguém aqui já passou por uma situação, por exemplo, mais ou menos assim? De você estar, por exemplo, está saindo de casa e você não acha suas chaves, você perdeu as chaves. Qual é o exercício que a gente faz para encontrar as chaves? A gente não faz um exercício mais ou menos assim? Peraí, eu estava lá no quarto eu mexi na minha mochila, eu arrumei minhas coisas, mas lá não mexi na chave. Depois eu dei uma passadinha na sala eu peguei ali umas anotações que eu precisava, mas também não mexi em chaves. Aí depois eu dei uma passada na cozinha para tomar um copo d'água. Ah, eu devo ter deixado as chaves na bancada da cozinha. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Espaço e memória sempre grudadinhos, porque eles são processados pela mesma estrutura em um determinado momento. Vamos entender outras coisas do dia a dia e vamos ver se alguém aí já passou por uma situação mais ou menos assim. Você está em um determinado ambiente e nesse ambiente você está muito focado em uma determinada atividade. E naquele momento você está ali com a sua atenção totalmente voltada para aquilo. Você está pensando em todas as possibilidades, você está verificando o que é possível, o que não é possível, como que você vai fazer aquilo, e de repente vem um flashzinho. Preciso pegar tal coisa. E você continua, colocando total foco atencional, não, eu preciso organizar isso dessa forma, eu não sei se vai dar tempo, nossa, será que isso aqui vai ser para a semana que vem, devo fazer essa semana, e de repente aquele flashzinho de novo, pegar tal coisa. Mas você continua totalmente focado naquela atividade. De repente você faz assim, quer saber de uma coisa? Vou lá pegar esse negócio. E aí você sai de onde você está e você vai para um novo ambiente para pegar aquilo que você queria. Já aconteceu com alguém aí de você chegar lá no outro ambiente e lá você ter uma reação mais ou menos assim? O que eu vim pegar aqui? Gente, o que eu ia pegar aqui? Eu vim aqui para pegar. E aí você fica tentando descobrir o que você foi fazer lá. Até que você de repente desiste. Cara, não, tô ficando doido, nem sei mais o que eu vim pegar aqui. E aí você volta para o ambiente que você estava. No exato momento que você entra no ambiente que você estava antes, você faz assim: ah, era tal coisa, eu ia pegar tal coisa. Aí você vai lá e pega aquela coisa. Por que que isso acontece? Dentre algumas outras questões, uma delas é o papel do hipocampo. Naquele primeiro momento que eu estava com total foco atencional na atividade que eu estava fazendo, o meu hipocampo estava mapeando o espaço que eu me encontro, no macro e no micro, porque eu estou movimentando coisas, e trabalhando com as minhas memórias para a atividade que eu estou fazendo. Eu estou super preocupado em organizar várias coisas. No meio disso tinha um flashzinho.
pegar tal coisa. Mas o meu foco atencional estava nisso, ou seja, eu não depositei nenhum valor expressivo nesse flashzinho pegar tal coisa. Quando eu troco de ambiente, quando eu chego no ambiente novo, meu hipocampo faz assim, opa, ambiente novo, mapa novo, memórias novas. E aí eu fico, mas o que eu vim pegar aqui? O que eu vim pegar aqui? Quando eu retorno para o ambiente que eu estava antes, o hipocampo entra em ação de novo e faz assim, cara, esse ambiente aqui eu já conheço, eu acabei de mapear. Nele, eu estava trabalhando com essas memórias. E dentro delas tinha esse flashzinho, pegar tal coisa. Ah, era tal coisa que eu ia pegar. Aí eu racionalizo o processo, vou lá e pego. Só que a gente vai lembrar também que essa estrutura chamada hipocampo, ela está dentro de um sistema maior, chamado sistema límbico, que cuida do quê? Das nossas emoções. Quando eu estiver dentro de uma espacialidade e o meu hipocampo está mapeando ela e produzindo memória, e nessa espacialidade acontece algo que tem um valor emocional para mim, o meu hipocampo faz assim, epa, esse aqui vamos guardar. Esse aqui vamos mandar lá para o nosso depósito de memórias, porque esse ambiente aqui é importante. E aí, esse ambiente se torna memorável. Eu guardo ele. Lugar é um ambiente memorável. Vamos pegar algo aqui bem do nosso universo da arquitetura e do design. Imagina que você acabou de visitar uma casa-cor e você percorreu todo o trajeto da casa-cor. No exato momento que você sai da casa-cor, acabou de acontecer, você acabou de visitar, no exato momento que você sai da visitação da casa-cor, você lembra de todos os ambientes que você acabou de visitar? Provavelmente não. E quais que você lembra? Aqueles que mais tocaram você, independentemente do motivo, mas aqueles que mais tocaram você de alguma forma. Esses viraram um lugar. Esse eu arquivei, esse eu guardei, né? A neuroarquitetura está disposta a isso, a trabalhar exatamente na construção do lugar. Como que nós vamos trabalhar composições, técnicas, dinâmicas, ferramentas para que a gente possa fazer isso de uma forma organizada, de uma forma procedural na composição do projeto, né? Nós temos mecanismos para fazermos essas construções. Dentro do grande guarda-chuva da neuroarquitetura, começam a termos outros grandes conceitos, né? O chamado neurodesign, a chamada neuroiluminação, o chamado neurourbanismo. A neuroarquitetura não é só para espaços internos, é para espaços externos também, né? Com outras configurações, mas é o mesmo foco de trabalho. Então, dentro desse grande guarda-chuva, a gente vem com esses vários espectros e, a partir deles, a gente vai a uma dissipação infinita de possibilidades, né? Por exemplo, dentro do chamado neurodesign, a gente hoje tem um conceito, a gente poderia citar vários, vou pegar alguns aqui. O mais conhecido, talvez o mais badalado hoje em dia, né? O chamado design biofílico, né? O que é o design biofílico? Biofilia é quando nós estamos trabalhando as questões que envolvem a vida, né? O termo por si seria amor à vida, né? Mas o design biofílico é quando nós estamos utilizando estratégias de biofilia no projeto. Se essas condicionantes forem estratégicas no projeto, eu estou trabalhando com algo que nós chamamos de design biofílico. No primeiro momento se pensava assim, não, se é biofilia, se é design biofílico, então é vegetação, vamos colocar vegetação e está valendo. Ok, aspectos naturais como elementos vegetativos naturais é um dos aspectos de design biofílico, é um dos elementos, né? Alguns autores aí nos apresentam 30 e poucos artifícios de design biofílico, outros 40 e poucos, enfim, no dia a dia a gente usa mais ou menos ali uns 14 por aí. Mas, mais uma vez, isso é colocado de uma forma estratégica, né? Então, sim, a vegetação é parte, porque ela é um elemento biofílico, mas estamos falando também de ventilação natural, de iluminação natural, a condicionante híbrida do espaço, né? O poder estar dentro e fora
de uma forma ou total ou pelo menos, né, perceptiva. Se eu puder sair e voltar, melhor, mas não que eu pelo menos possa perceber a organicidade do espaço e, acima de tudo, o elemento bio principal que nós vamos trabalhar, que é o humano, né? Nas suas condicionantes perceptíveis, cognitivas, comportamentais, etc. Então, o design biofílico vai ganhando esses papéis todos. Hoje, o design biofílico ele já avança para inúmeras outras questões, como, por exemplo, o chamado design biofílico indireto, né? Design biofílico direto é quando a gente está usando especificamente as estratégias biofílicas do modo que a gente imagina em um primeiro momento, né? Tudo o mais natural possível. Mas e quando a gente não pode? E quando a gente não consegue? E quando eu tenho um ambiente corporativo que ele está totalmente envelopado no núcleo de um prédio, onde não tem como trabalhar iluminação natural, não tem como trabalhar ventilação natural, como que eu faço? Eu deixo de usar a biofilia? Eu estou indo para um, sei lá, para um projeto hospitalar. Tem várias legislações que envolvem tudo aquilo que é natural, né? Por inúmeras questões, inclusive de higiene, sepsia, etc. Então, quer dizer que eu não posso fazer design biofílico lá? Posso. Aí eu uso as estratégias chamadas de estratégias indiretas, né? Quando eu começo a trabalhar com elementos que se remetem a, ainda assim de uma forma estratégica, né? Lori, mas se eu estou percebendo um determinado elemento, né, um revestimento, um adesivamento, uma iluminação, que simula muito bem a questão da naturalidade, mas não é natural. Eu sei que aquilo é fake, ainda assim é válido? Entre a ausência de estímulo e um estímulo fake, ainda é melhor o fake do que a ausência de estímulo. Mas isso deve ser feito de forma estratégica. Por quê? Porque quando o meu campo perceptivo identifica que aquilo é fake, mas ainda assim, para mim, tem uma valoração, não tem problema. Eu ainda assim, mesmo sabendo que é fake, eu vou dar preferência e até mesmo posso me conectar de uma forma muito intensa. Se assim não fosse, não existiria uma arte chamada cinema. Quando nós vamos assistir um filme, nós sabemos que é falso, nós sabemos que as frases são decoradas, nós sabemos que aquela explosão é de mentira, nós sabemos que aquele monstro não existe, nós sabemos, conscientemente nós sabemos. Ainda assim, nós choramos, nós rimos, nós sentimos medo. Se alguém aqui já teve a experiência de assistir um filme de terror no, sei lá, num cinema, num shopping, aqueles filmes que terminam por volta de 1 da madrugada, vai pegar o carro no estacionamento depois, vai? Ou seja, ainda assim, mesmo sabendo que é falso, nós adotamos os estímulos como reais. Mas isso tem que ser feito de uma forma estratégica, né? Dentro desse quesito, outros quesitos começam a surgir e também a avançar sobre outras áreas, né? Também dentro do mesmo segmento, a gente começa a falar de um conceito que abrange neurodesign, que abrange neuroiluminação, que é o conceito de design salutogênico, né? Quando nós utilizamos o espaço como um elemento de promoção de conforto psíquico, conforto físico, e aí a gente pode aprimorar isso ainda mais, né? O design salutogênico começa a ser utilizado muito fortemente no momento inicial na área de ambientes de saúde. E lá, o design salutogênico é utilizado para que nós tenhamos o ambiente como um dos promotores do processo de cura. Então, olha que fantástico que a gente consegue fazer. A gente consegue usar o espaço para ajudar no processo de cura das pessoas. Gente, isso é uma benesse, né? Para nós, arquitetos, isso é uma grande benesse, uma grande entrega. Mas o design salutogênico já começa a ganhar outros aspectos. Por exemplo, hoje, design salutogênico é extremamente utilizado em ambientes corporativos, em ambientes de trabalho. E aí fica uma questão assim, Luri, mas para aí, você acabou de dizer que o design salutogênico é quando nós estamos usando o espaço como um dos elementos no processo da promoção da cura. O que isso tem a ver lá no corporativo? Essa cura. Lá a gente usa o mesmo design salutogênico por um outro viés. Qual? Evitar o adoecimento. Nunca tivemos na história da humanidade ambientes de trabalho necessitando tanto desse conforto efetivamente de evitar um adoecimento. Nunca se falou tanto em burnout,
nunca se falou tanto em desapropriação, nunca se falou tanto em necessidade de ressignificar os espaços, porque efetivamente a gente precisa gerar um elo diferenciado, principalmente quando eu quero trazer para um time, por exemplo, condicionantes como segurança psicológica, né? Que é quando eu tenho um vínculo muito forte com esse time, onde eu me sinto amparado, protegido e ao mesmo tempo protetor desse time. Aí sim eu consigo gerar uma equipe com extremo engajamento, né? Então esses são processos que são utilizados. O design salutogênico também avança e hoje muito utilizado também em ambientes residenciais, né? Felizmente, hoje, pelo maior acesso que as pessoas estão tendo a conhecimento, mas também a uma medicina mais humanizada, nunca se teve tantos diagnósticos de pessoas com TDAH, espectro do autismo, alguns declínios cognitivos. Então, nunca se percebeu um volume tão grande desses resultados, né, por condicionantes sociais que estamos vivendo também. E aí o design salutogênico extremamente bem-vindo em ambientes residenciais, para que eu possa trabalhar com essa criança, esse adolescente, esse adulto que necessita desse amparo ainda no lar, né? Evitando ou tentando evitar que isso se torne um processo ainda mais avançado. Então a gente vai percebendo que a neuroarquitetura ela vai ganhando, ela vai trazendo força de um modo muito intenso, né? E hoje ela anda nitidamente em paralelo com outras áreas que também trazem a neurociência. Quando a gente começa a falar, por exemplo, do nicho de projetos comerciais, né, o chamado retail design, o design de varejo, a neuroarquitetura hoje é extremamente validada, porque ambientes comerciais, seja na prestação de serviços, seja na oferta de produtos, o que nós buscamos hoje numa relação comercial? Um grande nível experiencial. A experiência envolvida nisso é um grande delimitador do fator se eu irei ou não me conectar com uma marca, se eu irei ou não consumir dessa marca, né? E aí, de novo, a gente volta a falar sobre neurociência aplicada a isso. Nesse aspecto aqui, a gente começa a trabalhar neuromarketing, neurobusiness e neuroarquitetura junto, né? Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar, nós temos um neurotransmissor, nós produzimos um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que está intimamente relacionado com recompensa, com prazer, né? Então, toda vez que nós identificamos que algo será recompensatório a nós, que algo será prazeroso a nós, e nós nos movemos em relação a isso, nós dizemos que essa é uma relação dopaminérgica, porque eu estou envolvido em uma relação promovida pela dopamina. Algumas marcas, alguns grandes players começam a trabalhar todo o seu escopo de negócio em cima, por exemplo, da criação de relações dopaminérgicas, né? E aí, claro, que o marketing está envolvido nisso, neuromarketing, o business como um todo está envolvido nisso, neurobusiness, e a loja, o espaço está envolvido nisso, neuroarquitetura, né? Eu vou citar aqui um exemplo que eu gosto de citar sempre porque ele deixa muito claro isso que a gente está falando. Vamos pegar uma marca que consegue fazer isso de uma forma brilhante, tá? Independente de qualquer um de nós aqui ser usuário ou não, mas só para a gente entender, né? Vamos pegar uma marca, por exemplo, chamada Apple. Percebam o que a Apple consegue fazer. A Apple consegue vender a mesma coisa para a mesma pessoa inúmeras vezes. Olha isso. Vende a mesma coisa para a mesma pessoa diversas vezes. A pessoa tem um iPhone 8, depois ela compra um iPhone 9, depois ela compra um iPhone 10, depois ela compra um 11, um 12, um 13, um 14. A mesma pessoa comprando a mesma coisa da mesma marca inúmeras vezes. Isso é uma relação extremamente dopaminérgica. Tem um grande processo envolvido aqui, como eu disse, o neuromarketing, o neurobusiness e a neuroarquitetura envolvida também, né? Então,
a gente vai percebendo que essa construção é extremamente forte, que esse vínculo que hoje está aí nitidamente no mercado é extremamente forte. E nós fazemos parte desse processo. Em alguns nichos específicos, né, como é o caso do nicho do retail design, da arquitetura comercial, hoje é quase que impensável trabalharmos, né, para uma marca mediana ou maior, sem levar em consideração esses aspectos, né? Hoje já descobriu-se que erroneamente, no passado, pensávamos no chamado consumidor fidelizado, né? Hoje a gente sabe que isso nunca existiu, na verdade, né? E hoje mais ainda é incompatível com o modo como nós vivemos. Essa fidelização não existe. O que existe é o cliente satisfeito. Enquanto eu estiver satisfeito, eu retorno a essa experiência. A hora que eu não estiver mais satisfeito, eu abandono. Então, e como que nós vamos trazer isso? Como que o arquiteto é visto como parte dessa estruturação desse negócio, né, dessa loja aqui? Mas a gente vai entrando em inúmeros quesitos voltados a essas dinâmicas, né? Dori, dá uma pitada aí sobre essas dinâmicas. Vamos conversar sobre algumas aqui. Vamos começar falando da seguinte forma. Existem algumas condicionantes, existem algumas estratégias que a gente usa em neuroarquitetura que elas estão linkadas diretamente ao modo como nós percebemos o mundo, né? A bem da verdade, a todas, porque se eu quero despertar um comportamento, eu tenho que dar um determinado input sensorial. Isso já foi trabalhado há muito tempo atrás pelo marketing. Talvez aqui alguém já tenha ouvido falar da sigla PNL, né? Programação Neurolinguística. O marketing vem trabalhando isso há bastante tempo, inclusive antes mesmo de ser chamado de neuromarketing, né? Então a gente sempre precisa entregar um input, precisamos sensibilizar o nosso usuário de alguma forma, que pode ser pelo espaço, para que a gente tenha uma devolutiva comportamental, ou seja, o modo como eu, Lori, percebo algo é traduzido através de diversos mecanismos neurais e isso faz com que eu dê uma devolutiva, uma resposta em forma de comportamento ao que eu acabei de perceber, né? E aí, claro, vamos avaliar como sempre, né? Que público é esse? Que experiência é essa? Enfim. Mas vamos pegar alguma coisa aqui um pouco mais generalista, até pelo tempo que a gente tem disponível. Uma das técnicas, uma das dinâmicas que a gente usa, ela se chama prosêmica. O que é, eu poderia citar várias aqui, mas eu acho que essa é uma que a gente consegue entender bem facilmente. Prosêmica. Prosêmicas são relações métricas que nós estabelecemos com o mundo externo. E nós vamos fazer isso em diversos níveis, né? Eu posso estabelecer, por exemplo, uma prosêmica que nós chamamos de prosêmica social. A prosêmica social é a relação métrica que eu estabeleço com outras pessoas. Nessa relação métrica, eu vou estabelecer o que é público, ou seja, o que é coletivo, e o que é íntimo. Então, quando eu encontro uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, que eu tenho uma relação muito afetuosa, que eu tenho uma relação de respeito, de admiração, enfim, um amigo, uma amiga, um parente, enfim, quando eu encontro essa pessoa, eu abraço, eu cumprimento de uma forma mais entusiástica, enfim, e eu permito a essa pessoa uma proximidade física, corpórea menor. Eu não me importo de ficar fisicamente tão próximo a essa pessoa, porque essa pessoa não me indica nada em relação à ameaça, a perigo. Eu tenho uma relação estabelecida. Então, a proximidade física pode ser menor. Quando eu encontro uma pessoa que eu não tenho uma relação já previamente estabelecida, uma pessoa que eu conheço pouco, que eu estou vendo pela primeira vez, qual é o meu protocolo mais tradicional? Eu me aproximo da pessoa, cumprimento e em seguida eu me afasto. E se corporeamente essa pessoa vem próximo a mim, corporeamente eu me afasto a ela, sinalizando calma, ainda não estabelecemos uma relação que você possa ter essa proximidade aqui. A prosêmica social a gente já começa a levar em consideração lá no projeto. Por exemplo, vamos imaginar um espaço que ele seja coletivo, que ele seja público
e que ele seja de permanência, né? As pessoas precisam ficar ali aguardando por algum motivo. Vamos imaginar uma grande sala de espera, por exemplo, né? Imagine agora você chegando em uma grande sala de espera e lá tem vários locais para você sentar, tem vários assentos e alguns deles estão ocupados. Qual é a sua preferência número um? É sentar imediatamente ao lado de um estranho? Ou enquanto for possível você vai sentar afastado de estranhos? Muito provavelmente a sua melhor resposta vai ser a 2, né? Muito provavelmente. Ou seja, enquanto eu puder preservar a minha proxêmica íntima, eu vou preservar. Quando que eu opto por sentar exatamente ao lado de um estranho? Quando eu não tenho mais opção, né? Então, não vai ter jeito, eu vou ter que sentar aqui. Nessa consideração, a gente percebe que nesse tipo de ambiente, por exemplo, assentos coletivos não são tão bem-vindos. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, um sofá, vai chegar a primeira pessoa e vai sentar muito provavelmente em um canto. Vai chegar a segunda pessoa e com um certo desconforto vai sentar no outro canto. E vai chegar a terceira pessoa e ela vai pensar algumas vezes se ela senta ao centro ou não. Por quê? Porque como aquele assento ele é coletivo, eu entendo de imediato que eu vou ter que romper a minha proxêmica íntima para poder sentar ali. Agora, olha que interessante, se eu tiver várias poltroninhas, uma do lado da outra, ah, mesmo que todas estejam ocupadas, eu não me importo em sentar, porque a poltrona única sinaliza para mim a minha unicidade, ou seja, não, mesmo que eu sente ali, mesmo que o meu ombro fique muito próximo do ombro da outra pessoa, ainda assim eu estou com a minha proxêmica individual validada, né? Então aqui a gente está falando de uma proxêmica social já sendo pensada lá no projeto. Mas a gente tem outros níveis de proxêmica. A gente tem, por exemplo, uma proxêmica chamada de proxêmica espacial, que é a mesma relação, só que agora com elementos do ambiente. Vamos fazer aqui uma simulação. Vou contar com os atributos imaginários de todos vocês aqui. Imaginem, por favor, que nós tenhamos uma mesa. Uma mesa comum, bem convencional. Imagina aí uma mesa retangular, tá? Uma mesa retangular, absolutamente comum, perdão, com 4 arestas de 90 graus, né? Uma mesa retangular absolutamente comum. E agora a gente vai mexer um pouquinho nessa mesa. E aí eu vou contar com a visualização aí de vocês. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente pegue uma aresta dessa mesa e ao invés de ela ser 90 graus, eu deixo essa aresta mais pontiaguda. Eu deixo essa aresta com um ângulo bem agudo. Conseguem imaginar que eu tenho uma mesa retangular, peguei uma aresta e deixei aquela aresta bem pontiaguda. E agora a gente precisa contornar essa mesa, dar a volta na mesa. Você concorda comigo que quando a gente estiver passando por essa parte que é mais pontiaguda, a gente tende a relativamente se afastar desse bico e fazer a volta na mesa? Agora vamos voltar para a mesa retangular, normal, que a gente estava imaginando no primeiro momento, e vamos fazer assim. Vamos de novo mexer em uma aresta dessa mesa. Só que agora, ao invés de fazer ela pontiaguda, vamos deixar a aresta dessa mesa arredondada. Uma mesa retangular, uma das arestas agora vai ficar arredondada. E agora, de novo, eu preciso contornar essa mesa. Concorda comigo que agora, para contornar essa mesa, o meu movimento ao contornar provavelmente será de passar perto, mas tão perto dessa mesa que às vezes eu passo até com a mão em cima? Existem formas, volumes, traços que me são mais convidativos a uma aproximação e outros me são mais convidativos a um afastamento. Não tenho certo e não tenho errado. Quando eu estou construindo o lugar, ou seja, quando eu estou construindo o meu projeto, pensando no comportamento do usuário, todos os meus elementos criados têm um porquê, têm um onde e têm um como. A neuroarquitetura está dedicada a isso.
como que nós vamos construir essas experiências? Como que eu vou convidar as pessoas a passar por esse processo? Como que eu vou trazer significado dessa forma? E aí nós conseguimos fazer uma condução de uso do espaço muito intuitiva, muito favorável, muito imperceptível. Ou seja, eu estou usando o espaço, mas eu nem percebo que eu estou usando. É tudo tão legível para mim, é tudo tão articulado para mim, que são aqueles espaços que eu digo, eu não sei porquê, mas eu me sinto tão bem aqui. Cara, toda vez que eu chego aqui eu me sinto bem. Será que isso é um acidente apenas, né? Será que são algumas pessoas iluminadas que desce uma luz divina e ela projeta aquele espaço? Ou será que também tem técnica para que a gente faça isso, né? A neuroarquitetura está dedicada a isso, a construir o lugar, a construir essas experiências. E claro, para nós, quanto mais favoráveis elas forem, né? Quanto mais positivas e significativas elas forem, melhor. Então, a neuroarquitetura, em diversos níveis, em diversos escopos, ela traz isso para nós. Ela é, de fato, um movimento voltado a essa construção. Como que nós vamos trazer para as pessoas, seja numa residência, seja numa loja, seja num ambiente hospitalar, seja num ambiente de ensino, como que nós vamos trazer isso para as pessoas? Como que a gente consegue qualificar? Como que eu vou conseguir projetar um espaço para que ele tenha esse objetivo final enquanto comportamento, enquanto uma devolutiva comportamental, né? A neuroarquitetura envolvendo todos os seus braços, né, do neurodesign, da neuroiluminação, né? Hoje a gente fala muito em design afetivo, em design emocional, então todos esses aspectos acabam entrando como ferramentas, como técnicas, como dinâmicas de projeto para que a gente possa mobilizar isso dentro da grande composição que nós estamos trazendo. A gente usa um processo, né, um protocolo, que é chamado de EBD. Essa sigla é uma sigla mundial, EBD, mas já traduzindo para o português, a gente está falando, né, aí fica ao contrário, traduzido para o português, de design baseado em evidências, né? Então, já existem evidências científicas que me mostram como que eu posso projetar um determinado espaço. Quando a gente pega todo o escopo, né, do EBD, do design baseado em evidências, a gente vem desde a designação do modelo experiencial que nós queremos, quais evidenciações científicas a gente vai usar, como que a gente projeta utilizando essas evidências científicas, e a gente fecha o 360 do EBD, que é quando entra as mensurações neurocientíficas, né? Quando a gente começa a trabalhar com equipamentos chamados biosensores. São equipamentos que a gente realmente acopla nas pessoas e a gente mensura o que está acontecendo com elas fisiologicamente, né? Ao passo de eu poder questionar, né? Você gostou, você não gostou, se eu quiser, porque o equipamento está me mostrando quais as relações, né, e respostas fisiológicas que eu estou tendo ali. E aí a gente tem um escopo que a gente chama de EBD 360, né? Lori, mas eu tenho que usar esses equipamentos aí para poder dizer que estou trabalhando com neuroarquitetura? Não, esses equipamentos é quando a gente vai fazer o chamado 360 do EBD, mas eu consigo usar o design baseado em evidências até esse momento. Ainda assim, eu consigo montar ou apresentar um projeto chamado projeto embasado, né? Que é quando o nosso cliente diz assim, por que que você fez isso? Não é mais porque eu vi no Pinterest, não é mais porque acabou de ser lançado na Feira de Milão, não é mais porque é uma tendência, está todo mundo usando, não. A partir de agora, para nós, tem um motivo, tem um porquê, tem um onde, tem um como. A gente cria efetivamente um repertório projetual, né? Nós temos aqui um embasamento para responder àquilo que nos é perguntado, né? Por que que você fez isso? Eu fiz isso por causa disso, disso, disso. E vai entregar para você essa e essa experiência, né? Então, a neuroarquitetura, ela traz esse embasamento, ela traz efetivamente essa entrega de nós podermos justificar efetivamente um projeto, né? É claro que sempre vai ter um apelo estético envolvido, é óbvio, a gente trabalha com isso, mas é o que nós chamamos de estética funcional. O que que é uma estética funcional? Ele é esteticamente interessante, mas ele funciona para um determinado objetivo final. E aqui nasce um conceito dentro da neuroarquitetura chamado de neuroestética. O que que é essa neuroestética?
É quando eu construo o ambiente através desses mecanismos, eu ainda que não promova um pertencimento, ainda assim eu promovo uma valoração. Olha que interessante isso. Alguém aqui já passou por uma situação mais ou menos assim? Você chega em determinado ambiente e você faz um pensamento, você desenvolve uma linha de raciocínio da seguinte forma: cara, eu não moraria num espaço assim. Eu, como arquiteto, não produziria um espaço assim, mas eu tenho que dar o braço a torcer. Está muito bem feito. Alguém aí já fez uma linha de raciocínio em algum momento mais ou menos assim? Eu não moraria aqui, né? Eu não desenvolveria um espaço dessa forma, mas está muito bem feito. Não é o meu estilo, mas está muito bem feito. Isso é um aspecto de neuroestética. Eu não gero pertencimento, eu não faria como arquiteto, eu não moraria como usuário, mas ainda assim está muito bem feito. Ainda assim cria uma conexão comigo. Aí a gente começa a entrar num conceito chamado de neuroestética, né? Porque ele tem atributos que nós sabemos como que eles são percebidos pelo cérebro humano, traduzidos e a partir daí dado um determinado significado, né? Pode acontecer de eu não chegar na pessoalidade da pessoa, né? Por exemplo, na parte comercial, na parte corporativa, às vezes eu não consigo chegar no âmago do indivíduo, diferentemente do que no residencial, né? No residencial eu consigo, porque eu vou investigar todos os indivíduos que ali vão morar. Eu tenho essa possibilidade. Numa loja eu não tenho, né? Eu não consigo entrevistar todas as pessoas que vão passar pela loja. Então a gente tem outros mecanismos que entram aqui dentro da chamada neuroestética, né? Quando a gente vai se apropriar disso. Mas enfim, a gente vai percebendo que a neuroarquitetura ela é muito vasta. Hoje, felizmente, a gente já tem uma condicionante muito forte em relação a ela. Já temos muitos resultados, né? No início aqui da apresentação, o Thiago gentilmente comentou, né? Em 2020 eu lanço aqui no Brasil o primeiro livro sobre neuroarquitetura. Até depois eu pegar aí o Thiago. Thiago, o que você acha da gente sortear um aí? Esse bebezão aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Esse daqui. Esse aqui é o primeiro livro. Depois eu compartilho com você essa missão aí, Thiago. Esse aqui é o primeiro livro do Brasil sobre neuroarquitetura. Foi lançado em 2020. Esse aqui que a gente está vendo, eu chamo ele de bebê, é o meu bebê, porque ele é um bebê mesmo. Ele é um 30 por 30, ele é um decor book, 3 quilos de livro, né? Esse aqui não existe mais, o físico não existe mais, edição esgotada, as 2 edições esgotadas não existe mais. Hoje ele só se encontra na versão digital na Amazon. Mas aí, se o Thiago topar, a gente pode sortear um aí, a gente acha um esquema aqui para fazer, para agradecer a presença de todo mundo aí conosco. Hoje a gente já tem material muito consolidado, né? Esse livro, por exemplo, é o resultado de... Agora eu vou entregar a idade, né? De 20 anos de pesquisa para conseguir resumir, né? Trazer inúmeras áreas aí para uma aplicabilidade factível dentro da arquitetura. E dele nasce esse belíssimo curso que a gente tem aqui, que é o Master em Neuroarquitetura. Ontem eu brincava, né, que se quando eu comecei a estudar neuroarquitetura, lá atrás, 20 anos atrás, existissem esses conhecimentos já mastigados, né, já traduzidos para a arquitetura, eu teria muito mais cabelo do que eu tenho hoje, né? Porque eu precisei estudar lá na neurociência pura, na medicina e por aí afora, né? Então, hoje a gente já tem uma facilitação, né? Eu comentei do livro, né? Claro, se você for na Amazon, é uma articulação comercial, mas eu também trabalho muito em cima da democratização do conhecimento. Mais uma vez, se vocês irem no meu Instagram inteiro é conteúdo. A bem da verdade, esse livro está todo esmiuçado lá no Instagram. Se você juntar todos os posts, você vai chegar no livro, né? E é sempre de conteúdo, não é apenas a minha visão, sempre tem lá as fontes que eu estou pesquisando para trazer aquilo, então eu fiquei muito à vontade para utilizar dessa fonte também.
aqui na minha tela, né, aqui embaixo, ó, tem o arroba, né, @loricrisel, então só ir até lá e acompanhar, tem muita coisa. Mas claro, para que você possa, cara, não, mas eu quero ver isso movimentando no projeto e tal, aí a gente precisa de recursos outros, né, e aí tá o nosso Super Master em Neuroarquitetura para nos auxiliar. Mas a grande ideia dessa noite era que a gente conseguisse conversar um pouquinho sobre esse universo. Deu para perceber que era um universo que vai se ramificando. Tenho que, já de antemão, alertar a todos, né? Depois que você começa, meus amigos, não sai nunca mais esse negócio, porque a gente percebe assim, cara, é uma transformação muito grande do modo de enxergar o projeto, a facilitação de desenvolver um projeto, né? Cara, mas é óbvio que eu tenho que projetar dessa forma, porque eu quero essa resposta do meu usuário, enfim. Então, isso são mecanismos que nos auxiliam demais, e realmente só faz com que fiquemos cada vez mais e mais qualificados para o mercado, que é cada vez mais exigente também, né? Alguns nichos para alguns nichos, neuroarquitetura passa a ser um elemento contratual, né? Nós acabamos de finalizar um projeto para o Banco Santander, em São Paulo, e no contrato constava que tinha-se que provar o que estava sendo ofertado no projeto. Aí é um caso específico que eu tenho que fazer o 360 graus do EBD, né? Hoje, no Brasil, eu sou o único profissional que tem todos os equipamentos para fazer mensuração em neuroarquitetura. Eletroencefalograma, resposta galvânica de pele, batimento cardíaco, eye tracking, face reading, enfim, todo o AUE. E aí lá, ao final, o projeto entregue, construído, edificado, a gente teve que fazer as mensurações para provar fisiologicamente que estava acontecendo com as pessoas o que a gente disse que iria acontecer, né? Então, em alguns nichos, neuroarquitetura já é item obrigatório, né? Para alguns nichos, para alguns players, enfim, mas o EBD, mesmo que não chegue ao final do 360, hoje já é muito bem visto, principalmente por uma prática de mercado, né? Só o fato de você poder justificar para o seu cliente sem tremer, né? Por que você fez o que você fez? Cara, só aí você já tem um ganho de autoridade gigantesco, né? Mas enfim, se me deixar falando aqui, eu vou ter que cancelar os compromissos de Natal e passar, passar esse tempo conversando. Tiago, por favor, devolvo a você aí, doutor. Opa, estamos aí. Professor, a gente sabe que a palestra é um sucesso quando a audiência se torna constante em mais de 3 dígitos, né? Acho que a Opa! galera gostou bastante, tenho certeza disso. E esse plus aí, que é o sorteio desse livro, eu pensei em várias oportunidades aqui. Ó, eu acho que a gente pode fazer assim, Thiago. Se quiser, a gente pode fazer o seguinte, ó. O pessoal pode dar um pulo ali no Instagram, e aí acho que a gente pode usar ali o próprio Instagram para fazer isso. Dá para dar um pulo lá no Instagram e aí a gente usa depois um aplicativo aqui que acha as últimas movimentações e a gente sorteia. Aí faz uma coisa bem simples, só para esse aplicativo achar de vocês depois. É só seguir lá o perfil e curte qualquer coisa do perfil. Não precisa ser um post específico, não. Segue e curte qualquer coisa, que depois o aplicativo pega as últimas modificações e aí a gente faz o sorteio aí com o Thiago passa para você. Lembrando que não é o físico que não existe mais, tá, pessoal? É o digital que está na Amazon, mas não se preocupe que não tem que ter o aparelhinho do Kindle para ler, não, tá? Pode ler no celular, pode ler no tablet, pode ler na tela do computador e pode ler no aparelhinho do Kindle se quiser também, mas não é obrigatório ter o aparelhinho, não, tá? Combinadíssimo. Perfeito, então, doutor. Vamos abrir para perguntas e respostas aí? Como é que é Exato, a programação? ia sugerir dessa forma. Nós temos aí uns 10 minutinhos para pergunta. Perfeito. Vamos Se ver a alguém movimentação quiser dessa galera. abrir a câmera, perguntar ou mandar no próprio chat que a gente lê aqui. Olá, boa noite. Sou Boa a noite. Boa Karina. noite. Tudo bom, Um prazer Karina? falar com você. Todo meu. Obrigado por estar aqui conosco, Karina. Tenho acompanhado alguns vídeos. Onde eu encontrei, eu assisto. Onde eu encontro, eu assisto. Oh, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. A única questão, eu até coloquei no chat aqui, é que, eu gostaria, talvez, de
de receber algumas referências, o que para você é uma boa referência, que seja todas essas áreas, assim, para eu estar dando uma pesquisada. Eu sei que o tempo é curto, então, só para pesquisa mesmo. Você está Comercial, falando de autores, Karina? de projetos. Ah, de Porque para projetos, sair tá. um pouco Ah, da teoria e na prática eu tá dando uma olhada em referências projetuais, assim, que de alguma forma tá, representam um pouco disso, de um trabalho nesse sentido. tá. Então eu vou citar aqui para você dois para a gente não se estender muito, tá? Uhum. Dá uma olhada em um arquiteto. Eu vou pegar coisas referências mundiais porque tem muita coisa usada, né? Eu acabei de citar um trabalho que a gente fez agora para o Santander, mas está sendo desenvolvido o material para que isso vire um case, vamos chamar assim, público, né? Por enquanto, o projeto está pronto, a pesquisa está pronta, mas não tem o material pronto para entregar. Mas vamos pegar uma referência bem mundial assim. Dá uma olhada em um escritório chamado HKS, as letras, né? H de hospital, por exemplo, K, o K vai ser difícil, né, aqui para De nós, de Karina. Kelvin, de K de Karina, melhor impossível, K de Karina e S de saúde, por exemplo, né? Então HKS. E aí eles têm muitos projetos e tem um projeto específico que foi utilizado o EBD 360, que é o projeto do novo bloco de prédios da Universidade de San Diego, na Califórnia. Tá? Esse é um projeto que você consegue ver. E tem um outro arquiteto que ele trabalha muito com as questões de design salutogênico, que é bem interessante. O trabalho ele não explicita muito o como que ele usa lá o EBD, mas eu acho que vai valer a pena você dar uma olhadinha, que se chama Ty Farrow. O Ty é T-Y-E e o Farrow é F-A-R-R-A-W, Farrow, ou O-W, não, O-W, F-A-R-R-O-W, Farrow, isso, Ty Farrow. E aí teriam outros assim autores para você dar uma lida nos materiais e tal. Aí tem Juhani Palasma, Harry Mulgrave, né? Para fazer umas leituras assim bem contextualizadas sobre tudo. É interessante. Algum Acho que livro que faça esse link com um projeto, assim, em, mais prático? em, então o livro é uma coisa complicada. O meu livro ele tem um recorte em cima do retail design, que é o design de varejo. Então, o meu livro ele se divide em duas partes. Ele tem uma parte inicial, que é toda a contextualização, e depois ele tem uma segunda parte, que é a aplicabilidade, né? Mas, assim, um livro que você... Cara, é assim que faz, é difícil. Esse vai ser bem complicado. Esses autores que eu comentei agora, que é o Juhani Palasma e o Harry Mulgrave, eles fazem uma contextualização muito boa e trazem muitas articulações que você pode utilizar em projeto. Mas, assim, faça isso, faça aquilo, até porque é um terreno um pouco arenoso, né? Faça isso, pode funcionar para alguns e não para outros, né? Mas aí você tem isso. E aí, Karina, não, não tendo como não citar, né? Tem a nossa pós-graduação aqui que o Thiago comentou, que ali você vai ficar um ano vendo todas as metodologias aplicadas em projeto diretamente, né? Até porque a gente tem um bloco de disciplinas que se chama Neuroarquitetura aplicada a projetos, e aí vem comercial, residencial, corporativo, de saúde, de ensino, aí você vai por nichos, assim, né? Talvez ali você tenha assim, cara, é assim que faz. Mas é válida a sua pesquisa também, dessa forma que você está buscando aí também. Perfeito, obrigada. Inclusive, eu estou já fazendo uma pós online, mas se for, essa seria presencial, como que é? Porque eu moro aqui em Belo Horizonte também. Ó, Tiago, com você aí, doutor. Na terra, em casa. Show de bola, melhor oportunidade não há, né, professor? Nós teremos aqui o curso presencial e para quem não está em Belo Horizonte, nós temos outras oportunidades também. Basta clicar no link que eu enviei no chat para que a gente possa iniciar uma conversa e sucesso total. Perfeito. Porque tem o modelo remoto também, né, Tiago? Sim, temos sim.
Perfeito, perfeito. Então já tem as duas vertentes aí. Legal. Obrigada. Obrigado, obrigado Karina. Muito obrigado. Professor, nós tivemos uma pergunta aqui também Por da... favor. Deixa eu só... Dayana Siqueira perguntou se consegue Dayana. mensurar com óculos realidade aumentada e neurotransmissores combinados. Ótima pergunta, Daiane, perdão. Dayana Siqueira. Dayana. A Dayana já um nível lá na frente, né? Dayana, sim, a gente consegue. Algumas modalidades de óculos de realidade virtual, que é uma das que a gente usa lá no escritório, ela já tem eye tracking dentro do óculos, né? Para quem não está habituado com o termo, eye tracking significa rastreamento ocular. Então, vamos imaginar que eu coloque em uma tela, por exemplo, vamos imaginar um modelo mais simples, né? Eu posso fazer com a webcam, por exemplo. Eu mando uma imagem para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, essa pessoa recebe isso através de um link, quando ela clica, abre para ela um termo de aceite, explicando que ela vai participar de uma coleta de dados por biosensores e tal, enfim, através da webcam dela. Quando ela aceita, automaticamente a webcam dela aciona e aparece a imagem que eu mandei. Pode ser o render do projeto que eu acabei de fazer, isso é para um cliente meu, a imagem que eu quiser enviar, né? E aí a webcam dessa pessoa começa a coletar dados do movimento ocular. Dependendo do software que eu estou usando, a gente pode ter não apenas o movimento ocular, mas a gente pode ter também os pontos de fixação, para onde essa pessoa olhou mais, para onde ela olhou menos, né? E aí gera o que a gente chama de heat mapping, né? Que é um mapa de calor. Então, depois eu recebo aquela imagem manchada, né? Tem cores mais avermelhadas, cores mais azuladas, né? Então, quanto mais quente for a cor, mais ponto de fixação teve, né? Visual. Quanto mais fria for a cor, menos ponto teve. A gente consegue também colher dados chamados de gazing. Gazing é quando eu tenho o rastreamento de verdade do olho, né? Onde olhou primeiro, onde olhou por segundo, onde olhou por terceiro, enfim, eu consigo fazer isso. Isso pode ser em uma imagem estática, tipo uma foto, e pode ser um vídeo, né? Produzi o vídeo da casa do meu cliente e mandei, aí eu vou colher esses dados. E isso pode ser feito, como a Dayana questionou aqui para nós, em relação o óculos de realidade virtual. Então, algumas tecnologias de óculos têm lá o eye tracking, e aí, conforme a pessoa vai andando dentro do espaço, enfim, a gente vai acolhendo esses dados. Existem outros biosensores, além do eye tracking, e aí a gente tem, por exemplo, o eletroencefalograma, né, que apesar do nome assustar, parece que é uma coisa meio de hospital, o que a gente, e de fato porque é da medicina, mas o que a gente usa em neuroarquitetura, ele lembra um fone de ouvido, né, como se fosse aquele fone, ele tem o arco, tipo um fone, mas ele tem uma mãozinha, tipo aquele negocinho de fazer cafuné, sabe? Ali ficam os conectores e aí a gente consegue coletar dados de áreas cerebrais que estão sendo mais ou menos acionadas, enfim. A gente tem resposta galvânica de pele, que é uma pulseirinha que a gente coloca, né? E aí a gente começa a colher dados de intensidade emocional, né? A gente pode usar o HRV, que é o Heart Rate Variability, né? A média de variação de batimento cardíaco, e aí a gente verifica se a pessoa está em uma condição de mais relaxamento ou de mais estresse, então, e dá para usar tudo isso combinado. O cuidado que a gente tem é só que um equipamento, por exemplo, se eu estiver usando o óculos de realidade virtual, eu tenho que prestar bastante atenção na instalação, enfim, para não dar o que a gente chama de ruído, né? Um aparelho pegar, tipo o EEG, pegar um sinal que não é cerebral, que é do óculos. Então, tem que fazer uma calibração um pouquinho diferente, mas é possível utilizar sim, Dayana. Dá para mesclar tudo sim, tá? Ana Luísa levantou a mãozinha. Por favor. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Eu Ana Luísa, tudo bem? participei ontem também da palestra de ontem. Então reviu algumas coisas, Ana Luísa. Sim, foi bom. Aproveitei que me deu várias dúvidas agora. Professor, você tem algum case, alguma coisa de corporativo para órgão público, alguma coisa do tipo? Olha, para órgão público, especificamente, eu não tenho. Mas uma indicação de algum case? Tá. Se for não público, tem esse case que eu acabei de mencionar agora do Santander, mas, de novo, ele não tá divulgado ainda, né?
Eu tive, Ana Luísa, mais ou menos, não fechou um mês ainda, se eu não me engano, ou fechou, enfim, é mais ou menos um mês, eu tive ministrando um workshop de neuroarquitetura para o escritório do Norman Foster, em Londres, que é o Foster & Partners, e aí eram 2 workshops, um para o time de conceituadores de projeto e depois um outro aberto para todos os arquitetos do escritório, né? E aí, nesse primeiro, um dos cases lá, eles estavam mexendo com um projeto corporativo que era governamental, era um órgão governamental, então era público, mas aí são padrões europeus, né? Acho que foge um pouco da realidade órgão público Brasil, né? Então eu posso até ver se acho alguma coisa para você em relação a isso, mas de cabeça assim não me ocorre nada no momento, Ana. Mas as atribuições projetuais, o nível de entrega projetual, né, é muito similar ao que seria feito no modelo privado, só que talvez com utilizações diferentes e segmentação de público diferente. Mas tem alguns cases aí do modelo privado que dá para ser utilizado ou averiguado. E aí nesse caso, esse aí do Foster pode ser um também. Por exemplo, tem um estudo que não está finalizado ainda, ele está em andamento, que é um estudo feito nas esferas da Amazon, né? A Amazon lançou, né, um prédio novo, alguns anos atrás, que são umas esferas, enfim, e lá tá sendo desenvolvido ainda um estudo de mensuração lá. Talvez aí, deve sair em breve, eu acredito, eles já tinham finalizado toda a coleta de dados, talvez aí a gente tenha alguns quesitos. Em termos de projeto corporativo, aí tradicional, vamos chamar assim, não governamental, né, não público, aí a gente já tem alguns cases de estudos. Normalmente são estudos muito setorizados, Ana, né, para uma determinada área, para uma determinada atividade, mas já são indicativos positivos, sim. Excelente, professor. Vou abrir para as 3 últimas perguntas aqui, senão a gente realmente fica até o Natal, né? Até o Natal, que bom. A Jennifer está aguardando também para fazer a pergunta dela. Por favor, Jennifer. Boa noite, gente. Boa noite. Para uma dúvida com relação, assim, eu já sou a pós-graduanda do curso de neuroarquitetura, né? E a gente muito fala assim de área residencial, área comercial, corporativo. E aí eu sou de Manaus, estou aqui, tem o distrito industrial, tem muita parte de indústrias, né? Então, assim, como que a gente tem algum livro, alguma coisa, algum estudo científico que eu possa procurar que tenha essa parte voltada para a indústria, porque é linha de produção, então é um trabalho muito exaustivo, é muito cansativo. Como que a gente pode fazer, de alguma forma, na linha de produção, não sei se tem como, porque às vezes tem trabalho muito minucioso, a pessoa requer muita atenção de estar ali, então é muito maquinário, é barulho, de como tentar melhorar esse ambiente de trabalho, ou se a gente consegue linkar tipo, uma área de descompressão, para que em horários de intervalo ele tenha ali alguns momentos que consiga, né, ter algumas reações, ou ter um descanso maior para que quando ele volte para o trabalho ele tenha um rendimento melhor, né, de menos estresse, porque as pessoas que trabalham no distrito aqui têm, assim, índice altíssimo, porque tem gente que trabalha à noite, no período noturno, então ela não tem esse contato da parte diurna, com o sol, de ciclo circadiano, enfim. Então, eu queria que o senhor me desse alguma luz assim, com relação a essa parte industrial, se tem alguma coisa voltada a isso ou não. Que legal. Obrigado, Jennifer. Muito obrigado. Jennifer, já tivemos aula juntos? Ainda não? Ainda não. Acho que ainda não, então... 2 módulos, então tá chegando. Quando tivermos, você me lembra. Eu sou a Jennifer, tá? Para a gente fazer festa aí. Jennifer, na parte industrial, a gente tem muito pouca bibliografia e estudos em cima disso, até pelas próprias condicionantes da industrialidade em si, né? Mas alguns quesitos podem ser muito bem linkados com quesitos que são trabalhados no corporativo, porque o corporativo está muito embasado no processo laboral. E aí na indústria é um processo laboral também, né? É uma outra metodologia, é um outro formato, mas a gente consegue trazer algumas questões.
Especificamente no chão de fábrica, vamos chamar assim, né, que é naquele momento lá da produção especificamente, muitas vezes a gente tem poucos recursos a serem trabalhados. Por exemplo, normalmente a instalação fabril obedece determinados protocolos ou de funcionamento do maquinário, e aí segurança, etc., ou então elementos que seguem uma linha de produção. E isso tem que ser antes disso e depois daquilo, não tem como mexer. Então, aí a gente começa a trabalhar com outros aspectos, né? Que são utilizados lá no corporativo. Então, a utilização de paleta de cores adequadas, e aí tem que ver o que a gente quer. Por exemplo, nós vamos deixar as pessoas menos estressadas. Calma, porque dependendo da minha atividade, eu tenho que ter um pouquinho de cortisol, porque eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou fazendo. Então, se eu zero cortisol ali, o índice de acidentes aumenta drasticamente, né? Então sempre avaliando qual é a condicionante de atividade para o que eu vou ofertar como experiência de uso, né? Mas sim, então a gente consegue utilizar paleta de cores, o mais tradicional, né? Utilizar a paleta de cores, utilizar a iluminação, no caso aqui da neuroiluminação, e a utilização de áreas. A gente tem evitado um pouquinho, por algumas questões que têm sido adotadas, das chamadas áreas de descompressão. Então, a gente vem adotando áreas de usabilidade, né? Que pode ser para socialização, que pode ser para refúgio, enfim. E por que o termo descompressão vem sido... a neuroarquitetura vem buscando não utilizá-los mais? Porque quando eu uso o termo área de descompressão, eu acabei de assumir publicamente que o meu espaço é compressor, né? Então, por exemplo, isso foi uma coisa que botou o Google no chão, né? Porque o Google, ele trouxe nessa questão dos espaços, Google e tal, e aí que nasceu as áreas de descompressão. E aí, efetivamente, se você tem áreas de descompressão, você acabou de assumir publicamente que trabalhar lá comprime muito, né? É compressor. Então, hoje, e aí entra o chamado design salutogênico, né? Para que o ambiente de trabalho seja o menos compressor possível por si só. E aí eu tenho áreas que vão para linhas do chamado design salutogênico. Então, eu tenho os refúgios, né? Mesmo que dentro de uma forma coletivizada eu tenho refúgio, que também pertence ao design biofílico. Eu tenho as condicionantes de socialização, as condicionantes de restauração, né? Que é quando eu faço, né, uma comidinha rápida, uma refeição rápida, enfim. Mas aí o chão fabril, Jennifer, está muito ligado com a própria natureza dessa constância, né? Desse processo. Ainda mais aí que você, né, Manaus, vocês têm ali na Zona Franca coisas que são muito industrializadas, né? Linhas produtivas. Aí você consegue mexer naquilo que eu falei para você, iluminação, essas áreas, paleta de cores, aí você consegue ir mesclando, né? Então, mas eu não conseguiria agora indicar para você um estudo específico para a área industrial, porque ela pega um pouquinho dessas coisas aí. Espero ter contribuído de alguma forma, Dini. Contribuiu sim, obrigada. Obrigado por estar aqui conosco. Giovana Arantes. Por favor, Giovana. Oi, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Giovana. Deixa eu te perguntar, eu também sou aluna da pós, eu acho que eu já vou entrar no 4º módulo, estou no 3º, uma coisa assim. E eu conheço a neuroarquitetura desde quando eu fiz meu TFG, que foi em 2020 que eu formei. Eu já tentava aplicar alguma coisa lá na faculdade. E aí eu sou muito nova aqui na cidade, então às vezes é difícil as pessoas me levarem a sério quando eu entro nesse assunto e tento justificar as coisas do meu projeto, né? E aí aqui eu tenho vários públicos, às vezes eu tenho gente muito idosa que eu sei como vai ser o futuro deles, então eu tento aplicar. Às vezes eu tenho família que tem criancinhas muito pequenininhas, eu já tento, sabe, adaptar. Mas o que eu queria saber é que, além de todo o nosso conhecimento técnico e tudo mais, eu queria saber, assim, como que a gente consegue se inspirar mais? Porque eu tenho um pouco de medo de um dia eu acabar não projetando mais com significado
porque já virou meio que automático. Eu sei que não é uma receita de bolo, sabe? Mas eu fico com um pouco de receio. Eu queria saber como que você consegue se inspirar para todos os projetos serem assim, impactar, entendeu? Porque eu queria que todos os meus projetos impactassem o cliente de alguma forma. Então, ou às vezes, quando eu estiver atendendo ele na casa dele, é alguma coisa que eu consigo me ligar, porque eu não tenho os equipamentos, né? Então, alguma coisa que eu consigo me ligar para falar, olha, eu acho que se eu colocar isso, ressignificar essa peça, talvez ele vai se emocionar e vai ser uma experiência incrível que vai passar. Você me entende? Era mais ou menos isso. Entendo sim. Como você se inspira para conseguir fazer essas coisas emocionantes. Então, deixa eu contar uma coisa bem legal para você. Como você tá no curso, né? Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar, porque a gente vai ter um módulo juntos que vai ser exatamente o de projeto comercial, né? E no módulo a gente faz uma atividade que é justamente isso. Como a gente fazer uma produção altamente qualificada, com extrema criatividade envolvida, veloz, ou seja, rápido de produzir, mas sabendo exatamente o que eu estou produzindo, por que eu estou produzindo, né? Gerando aquilo que eu comentei antes da gente poder validar. E aí a gente começa a entender bastante essa questão, Giovana, de cara, mas então é por isso que eu gosto daquele tipo de coisa. E aí esse tipo de movimento, Giovana, faz a gente entender assim, ó, alguém aqui, acho que alguns colegas aqui vão entender o que eu vou falar. Sabe quando chega um cliente para nós e ele mostra um monte de pastinha de Pinterest com uma coisa completamente diferente da outra? Aí ele diz assim para você, ó, eu trouxe aqui um monte de coisa que eu gosto. Aí você começa a olhar e você faz assim, mas meu Deus, se a pessoa gosta disso, como é que ela gosta disso? Porque é completamente diferente, né? É o oposto do outro. Aí você fica, o que eu vou fazer? E aí, uma das coisas que a gente estuda bastante em neuroarquitetura é um item chamado significância. É o significado que cada coisa tem. E aí lá, especificamente em outros, mas no meu módulo especificamente, a gente aprende a entender essa questão da percepção, da cognição e do comportamento, e aí a gente entende o que é essa tradução neural do significado. E aí a gente começa a entender que aquela imagem, na verdade, não é o que a pessoa quer. É um significado que tem ali que se reporta a essa pessoa, mas não necessariamente que ela deseje aquilo enquanto o olhar do arquiteto. Não, mas esse ambiente não tem nada a ver com esse ambiente. Não, mas a pessoa não está olhando para o ambiente. Ela está ligada a uma significância, né? Mas esse é um processo que a gente vê em sala de aula, Giovana. Fica bem tranquila. Legal. É natural a expectativa. Então, e agora eu acho que eu piorei, né, Giovana? Porque como eu já disse que a gente vai fazer, a ansiedade foi lá para cima, né? Mas Sim, fica tranquila que já a gente vai ver, você vai ver assim, cara, que legal. E isso chega no momento certo do curso, tá, Giovana? Porque na organização do curso, uma das coisas que eu quis fazer é assim, as pessoas entenderem que neuroarquitetura não é isso. Fiz isso, fiz neuroarquitetura. Não, é uma construção. Até de nós estarmos preparados para entender. Então, continua na dedicação aí, que em 5 dias a gente vai se encontrar. E me lembra também, tá? Quando o mesmo pedido que eu fiz para ti, quando a gente esteve lá conversando e tal. Então vai ser muito legal. Tá bom, obrigada, viu? Obrigado, Até mais. Espero que continue curtindo o curso aí. Excelente, muito bom, pessoal. Muito obrigado a participação de todos aí. Professor, acho justo comentar que é uma dose homeopática do que está por vir aí nesse curso, né? Grandioso. Exatamente. E aí, pessoal, dando spoiler até aqui do que vai acontecer em Belo Horizonte, para quem está no remoto também não vai perder, mas dando esse spoiler aí, o curso vai acontecer no Hotel Royal Savassi Boutique, aqui em Belo Horizonte, próximo à Praça da Liberdade, né? Uma região centro-sul de fácil acesso a todos, um hotel bem ao nível do curso. E quem chega primeiro bebe água limpa, as vagas são limitadas, deixei aí o link para que vocês possam entrar em contato conosco, saber maiores informações sobre o curso. E o mestre Lori vai estar presente também no módulo, em algum dos módulos aqui em Belo Horizonte. Então, com toda certeza. Essa honra aí. E quem tiver interesse em participar conosco, o IPOG Belo Horizonte está de portas abertas. Eu, como gestor da unidade, convido a todos para entrar em contato conosco, visitarem nossa casa também. Quem tiver interesse, estamos à disposição, tá ok?
Mais uma vez, professor, quero te agradecer pela disponibilidade do seu precioso tempo e em participar conosco dessa palestra. Acho que assim é um chamariz realmente para que todos possam se inteirar desse tema super importante que vem à tona, né, cada vez mais na arquitetura, e para que a gente possa se aprimorar, nada mais justo do que fazer na melhor instituição com os melhores profissionais. Então fica o convite a todos. Perfeito. Tiago, muitíssimo obrigado pelo convite, muito obrigado de coração a todos que estiveram aqui conosco, né? Mais uma vez a galera aqui abrindo esse tempinho de estar com a família, de estar descansando, enfim, para estar aqui, muito obrigado. Não esquecemos não, a gente vai fazer, assim que a gente fechar aqui, a gente vai acionar lá o aplicativo, e aí o Tiago já entra em contato aí com a pessoa que foi sorteada aí, felizardo para receber a versão digital, e espero encontrar a todos aí na belíssima BH para esse super master em neuroarquitetura, e quem não for de BH, né, entre em contato com o Tiago também, que a gente tem a versão remota. O Tiago resolve a vida de todo mundo. Se alguém já ouviu a expressão anjo da guarda, é esse menino aí. O Tiago resolve a vida aí. Professor, para quem não é de Belo Horizonte também está super convidado. Inclusive, no hotel tem um desconto especial para quem é aluno do IPOG para participar. É um fim de semana por mês. Opa, mas olha, me diga uma coisa, para ver se eu lembro direitinho. Esse é aquele hotel que tem um super restaurante embaixo na entrada, assim? Exatamente. Ai, gente, é um nome masculino, né, Bartolomeu. Vou ficar devendo para não falar besteira. Se não me engano, Ambrósios. Não lembro, mas gente, é demais. Não, e vários restaurantes, barzinhos. Não. O problema é segurar a galera, né? Porque tem muita coisa na volta ali. Mas Verdade, verdade. Perfeito. Pessoal, sigam as redes sociais do professor Lori, sigam as redes sociais também do IPOG Belo Horizonte, onde a gente vai postar o ganhador do sorteio do livro. Combinado? Perfeito. Muito obrigado pelo carinho de todos, uma ótima noite e encontro vocês muito em breve aí. Um bom descanso a todos. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.